por facções. Essa do Al-Qaeda, eles remetiam as imagens do Rio de Janeiro. Um time que ficou operando as imagens. Falei, não, vamos lá. Não apenas quebrar, mas vamos mostrar pro Brasil. Porque, assim, quebrar é um ato que ajuda a divulgar o vídeo. Agora, dane-se se eu quebrei aquela câmera. Isso não é o que faz a diferença. O que faz a diferença é milhões de pessoas vão ver ao redor do Brasil que aqui na Paraíba tem um sistema de câmeras sendo tocado pelo crime organizado. Isso é uma loucura. As pessoas têm que ver isso. Como é que pode, vamos dizer, o Lula tá liderando as pesquisas na Paraíba, enquanto o crime organizado montou um sistema de monitoramento para fazer da Paraíba um Big Brother das facções. É isso, os caras criaram um Big Brother das facções, isso é bizarro. Candidato, eu gostaria de saber qual o seu conhecimento sobre os problemas do Nordeste, não só nas capitais, regiões metropolitanas, mas também no Nordeste profundo, no semiárido, e quais propostas práticas o senhor tem para a economia do Nordeste, para gerar emprego e renda e alçar a população a outro patamar. Olha, eu tive o prazer de, nessa pré-campanha, eu tô desde o final do ano passado, rodando o interiorzão do Nordeste. E quando eu digo rodar, eu rodei de carro o interiorzão do Nordeste. Eu tive o prazer, porque muitos preconceitos que existem na cabeça das pessoas que não conhecem o interior, e eu como um cara de São Paulo tinha uma visão turva sobre o interior do Nordeste, são desfeitos quando você conhece muita coisa incrível que existe. Eu peguei uma parte do semiárido, por exemplo, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte. Primeiro, são lugares lindos. É um lugar que tem uma mística sensacional, tem um povo muito trabalhador. É muito diferente, por exemplo, de certas regiões do interior do Maranhão, que é outro tipo de clima, é outro tipo de paisagem e é outro tipo de problema social. Eu acho a região do semiárido muito mais rápida de resolver, mas muito mais rápida de resolver. Região com pequenas propriedades, com uma população agropastoral, com histórico de trabalho. O que nós temos que fazer é, destruição das oligarquias políticas locais, e eu falo isso porque as oligarquias políticas locais fazem um trabalho péssimo que mantém as pessoas na miséria, e uma coisa que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial. A lei de responsabilidade gerencial é um projeto que eu criei que é base do nosso plano de governo. 20 a 30% do nosso plano de governo é sobre isso. E ele se baseia numa premissa que foi visitar os municípios pequenos, majoritariamente do interior do Nordeste, e ver uma lógica que não há, por parte dos agentes políticos, especialmente os prefeitos, vontade em melhorar índices de educação, segurança e especialmente atividade econômica. Os prefeitos não querem trazer atividade econômica para os seus municípios, porque as pessoas vivem do assistencialismo e o prefeito vai, emprega uma pessoa aqui na prefeitura, emprega outra, aí tem um Bolsa Família ali, e aí ele fica tranquilo porque o que interessa para ele é a compra de votos no período eleitoral, a derrama de dinheiro que vem pelo sistema de emendas do deputado que em geral costuma eleger esse prefeito. Ou seja, tem um esquema, tem um sistema de manutenção das pessoas na pobreza. E aí você não tem prefeito indo atrás, por exemplo, da Confederação da Agricultura, do Senar, para formar mão de obra para levar cinturão verde, para levar o agro organizado. É estatístico, tem até uma revista sobre isso. Quando a agricultura mecanizada e organizada chegou no oeste da Bahia, sul do Maranhão, sudoeste do Piauí, e o estado do Tocantins inteiro, a região do Mato Piba, eles mudaram toda a paisagem, as pessoas estão ganhando dinheiro nessa região. Então a gente tem que acelerar esse processo. Para falar uma coisa que também está no interior do Nordeste, toda aquela região de Petrolina, ali no oeste de Pernambuco, a paisagem econômica é completamente diferente. É como se o sertão de Pernambuco já tivesse cercado da região metropolitana de um lado, um pouquinho o agreste, e dali Petrolina. Ou seja, a gente tem que levar o desenvolvimento para dentro, tem que entrar ali. E é isso que nós precisamos fazer. E aí tem que ter uma ação política por parte do Estado para obrigar prefeitos a atuarem para gerar o aumento da atividade econômica, ser parceiros deles, levar a frente de trabalho, levar o agro organizado, levar o cinturão verde, criar as zonas econômicas especiais, pensar que é uma coisa que nós estamos trabalhando, a ideia de um Nordeste como a Arábia Saudita da energia limpa para fazer data center, onde que nós vamos trazer a energia eólica, a energia solar, que já está acontecendo, trazer as fazendas de baterias, porque eles têm que ter as baterias para poder economizar essa energia e armazenar, e aí fazer uma coisa que já está acontecendo no Ceará, que são os data centers. Lá no Ceará, o pessoal da Casa dos Ventos trouxe o data center no TikTok, porque o Nordeste foi abençoado com uma coisa que é sensacional. Os cabos de fibra ótica chegam ali pelo Ceará, cabos dos Estados Unidos, para fazer conexão com o resto do mundo. Ou seja, é um hub para você produzir energia e colocar data center. Então, aqui são elementos para a gente ter indústria, para ter agropecuária e para ter geração de emprego. O Nordeste é como se fosse a última grande fronteira para geração de emprego para o Brasil crescer. Não é igual ao Centro-Oeste, é outro modelo, mas é fundamental resolver. Eu sempre falo, resolver o Nordeste economicamente é resolver o Nordeste politicamente. E resolver o Nordeste politicamente é resolver o Brasil politicamente. A gente resolve o nó. Inclusive o Brasil para de ficar separado nessas brigas norte e sul. Desculpa que eu falei muito, mas é que essa é uma questão muito importante. Agora, Pera, tem os outros. Candidato, quais os compromissos o seu governo teria com a Paraíba caso eleito? São os mesmos compromissos que eu tenho com os estados brasileiros nos problemas que tangem o estado da Paraíba. Aumento da atividade econômica, superar esse número gigante, acho que tem mais de 600 mil famílias que estão no Bolsa Família, a gente tem que ter mais famílias com atividade econômica formal,
Ou seja, seja CLT, seja MEI, seja qualquer modelo de contratação, as pessoas têm que estar trabalhando mais. Destruição do crime organizado. Vocês estão num caso, vamos dizer, meio diferente, que a Paraíba é um estado que está recebendo pessoas de outros lugares do Brasil que estão se mudando para cá. Mas ao mesmo tempo também está recebendo o Comando Vermelho. Porque o bandido vê gente chegando, o bandido quer se instalar aqui. Então o combate ao crime organizado precisa ser feito de maneira muito dura. E a destruição de certas oligarquias. Tem grupos de famílias que administram a política da Paraíba há muito tempo e isso nunca se resolve. Vocês precisam de uma administração pública nos municípios, especialmente no interior, melhor. Por isso que eu falei para o colega aí, sobre a lei de responsabilidade gerencial. Isso vai ter um efeito muito grande, econômico e social para o Estado. Candidato, o senhor falou um pouco sobre a questão das facções criminosas, que aqui na Paraíba é um fato que vem se notabilizando ao longo dos últimos anos, mas é uma realidade nacional que essas facções elas estão cada vez mais exercendo um controle territorial em regiões de todo o Brasil e já não mais só em zonas periféricas como antes se tinha uma visão de até certo costume na sociedade brasileira. Agora esse controle é realmente sobre a sociedade de modo geral. Você falou muito sobre essa questão da segurança, então qual seria o planejamento para, de forma urgente, reverter essa realidade que hoje as cidades e as grandes cidades brasileiras estão enfrentando? Aumento nas leis penais, ou seja, as penas para crimes violentos elas têm que aumentar drasticamente. Uma das principais, porque assim, vou te falar uma coisa. Aqui, por exemplo, a taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes, acho que, chuto, é próximo dos 30 homicídios a cada 100 mil habitantes. Me corrijam aí os jornalistas fazer os seus fact-checks, mas é por volta disso. É maior do que a média nacional. São Paulo tá na casa de 5 a cada 100 mil habitantes. Agora, uma pessoa em São Paulo e uma pessoa aqui na Paraíba se sentem igualmente inseguras. Porque o que tá pegando todo mundo é o número de assaltos. Os assaltos são a mão armada. É um bandido que põe uma arma na tua cara para levar um celular, para levar uma aliança. Agora virou moda roubar aliança também. Ou seja, um assalto à mão armada, a pessoa tem que ser punida igual em outros lugares, outras democracias fazem. 30 anos sem progressão de pena. Ah, mas não matou. Dane-se. Botou uma arma na cabeça de uma pessoa, essa pessoa virou um juiz da tua vida. É como se ele pudesse determinar se você vive ou se você morre. Quem deu ele esse direito? Então nós temos que punir de maneira correta certos crimes pelo peso que eles têm. Uma mulher que tem uma arma apontada na cara dela, pra roubar um celular que seja, ela fica traumatizada. Minha mãe foi alvo de 2 sequestros relâmpagos. Minha mãe é traumatizada. Pra ela voltar a andar sozinha de carro em São Paulo é um drama. Pra ela me visitar em São Paulo é um drama. Então minha mãe passou por isso. Outras mulheres passam. As mulheres sentem mais do que os homens essa questão do trauma. Então, assim, tem que aumentar as penas. 2, nós temos que tratar as facções criminosas como um ente anômalo, portanto o direito tem que funcionar diferente com eles. E o Estado, o governo federal tem que montar um mapa de guerra dos territórios em que as facções estão ocupando e também das instituições que elas estão ocupando. No Rio de Janeiro e em São Paulo, tem até membros da Polícia Militar ou das polícias militares que também passam informações para eles. Tem gente do Ministério Público cooptada. No Rio de Janeiro, a política, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro estava ocupada pelo crime organizado. Em São Paulo, o Porto de Santos está ocupado. Estão tentando agora com o Comando Vermelho ocupar o Porto de Pecém, lá no Ceará, em Fortaleza. Então, quando você olha o mapa, você tem que montar um mapa de instituições e áreas tomadas pelo crime, e aí o governo tem que montar operações, ora com o GLO, Garantia da Lei e da Ordem, ora com o Estado de Defesa, ora com parceria com seus governadores, ora utilizando as Forças Armadas nas fronteiras, para você coibir, cortar os nódulos que fazem eles faturarem muito, tomar os territórios que estão na mão do crime, e no máximo um ano a gente libertar o Brasil. Porque a gente tá virando um narco-estado, o Brasil tá virando um México, uma Colômbia, e não é legal viver num regime desses. Esse é um regime que, se eu for falar isso numa próxima eleição, daqui a 4 anos, eu serei morto. Eu já tô recebendo ameaças. Eu tenho certeza que quando todas as pesquisas me botarem com mais de 10%, uma facção como o PCC, que é muito organizada, vai falar, preciso matar esse maluco. Porque é isso que esses caras pensam. E na Colômbia já rolou isso, a morte do Galán, que era um candidato a presidente da República no final dos anos 80, foi isso. Morreu na mão da turma do Pablo Escobar. E eu acho que a gente tem que começar a tratar no Brasil as coisas dentro dessa perspectiva. Nós estamos virando, sim, um narco-estado. É uma questão de tempo. O processo todo está acontecendo. E como vai desenvolver sua campanha frente a candidatos que já têm experiência nas urnas, né? Como chegar mais no país? Falando a verdade, eu não vou abrir concessão, não vou mudar um A no meu discurso. Um A. E eu acho o seguinte, se tem uma pessoa em 2026 que acha que, não, o Lula é esperança para uma coisa, essa pessoa é maluca, é uma irresponsável, essa pessoa está sendo uma completa imbecil. E eu tô falando, em 2026 não dá pra apoiar o Lula, a pessoa tem que acordar pra vida. Ah, mas e o Flávio Bolsonaro? É sério, um cara que é envolvido em todos os escândalos de corrupção, e ele é tão corrupto, que ele tem medo de vir a público se defender. Tem um debate que vai acontecer esse domingo, ele não vai. Não sei se os colegas da Band, de vocês estão aqui, mas assim, o pessoal da Band chamou, aí o cara não vai. Aí ele vai falar, eu sou muito corajoso. Quer dizer, é corajoso pra falar que vai enfrentar o crime, não sei o quê, diz que vai enfrentar o Xandão, o Lula, mas não tem coragem no debate. O Lula também não tem. Eu acho isso patético. Então o que eu falo para esses eleitores é acordem pra vida. Se você não tiver
Todo brasileiro fica reclamando que os políticos são corruptos e que a vida não melhora. Aí vão lá e voltam nas mesmas pessoas. Se ficar fazendo isso pra sempre, estamos ferrados. O seu plano de governo fala em estabelecer o direito penal do cidadão e do Inimigo. Esse entendimento o Supremo pode derrubar. Caso Não. o Supremo derrube, que a última palavra da Constituição é dele, você recorre, não cumpre, qual vai ser a sua posição? Vou ser bem claro, ó, o direito brasileiro ele já contempla muitos elementos do direito penal do inimigo. Lei do abate, que está prevista na legislação brasileira há muito tempo, quando um avião entra no território brasileiro, por exemplo, um avião com drogas, e a Força Aérea Brasileira pode abater ele. Isso é direito penal do inimigo. O GCRIM normal, que tem em todas as cidades, o GCRIM traz elementos de direito penal do inimigo. A lei antiterror no Brasil é direito penal do inimigo. Você tem a tutela diante de um risco iminente. A lei que foi utilizada agora no julgamento dos crimes cometidos no 8 de janeiro, ela é baseada no direito penal do inimigo. Portanto, o que eu estou falando de direito penal do inimigo, inclusive a lei antifacção que passou agora no Congresso Nacional, ela é direito penal do inimigo. Então, na verdade, o direito penal do inimigo já foi contemplado pela legislação brasileira há bastante tempo. Isso já acontece e não é nenhuma novidade. Talvez esteja se referindo a uma declaração que eu dei num podcast, que depois eu fui na Globo News e falei com a Natuza, do não cumprirei decisões ilegais. Muito simples. Vou criar um caso aqui. Vou atuar ali em Santa Rita para pegar o pessoal do, como é que chama? Al-Qaeda, nova Al-Qaeda. Tô fazendo uma operação. Tô libertando a população, tô pegando o depoimento das pessoas sobre o caso, falando com as testemunhas. Aí de repente vem um despacho ali do Xandão. Devolvam a nova Al-Qaeda, para essa operação, deixa aí essa região solta. Eu vou falar com a AGU. AGU, eu tô no estrito cumprimento da lei? Sim, você está. A AGU é Advocacia Geral da União. AGU, eu cumpri algo que é inconstitucional? Não. Então por que eu vou colocar toda aquela população em risco, os policiais em risco, os agentes federais em risco, porque o Xandão assim o quis? Eu não vou cumprir. Aí eu recorro lá no STF, mas eu não vou parar uma operação, eu vou devolver uma área pro crime, porque o ministro do Supremo resolveu acordar de mau humor e dar uma canetada. Vou dar um exemplo agora. Deveriam cumprir o que ele fez agora com a imprensa. O Alexandre de Moraes, ele acabou com o sigilo de fonte. Isto não existe isso em democracia. Se acabou com o sigilo de fonte, acabou o trabalho de todo mundo aqui. Aí veio o Flávio Dino falar pra todo mundo que não, você pode ter sigilo de fonte se tiver diploma de jornalista. Oi? Isso é loucura. Deveria ser cumprido isso? Vamos cumprir então. Então tudo bem, vamos cumprir. Vai todos os jornalistas brasileiros presos. Isso é uma loucura. Então assim, quando os caras cruzam a linha em cláusula pétrea, nesse caso era cláusula pétrea, a gente fala, pera, eu tô vivendo num regime ditatorial. E eu, como presidente da República, não vou aceitar transformar o meu país numa ditadura. Mas, presidente, o senhor defende a regulamentação da profissão dos jornalistas? Ou o senhor é contra a obrigatoriedade? Não, eu acho. Não. Acho que a forma como está hoje, que você não é obrigado a ter o diploma, tá tudo bem. Não vejo problema nenhum. Hoje existem grandes jornalistas brasileiros que não têm diploma, e você não precisa ter o diploma para exercer o papel de informar. Eu não acho que você tenha que criar essas hiperregulamentações para tudo. De maneira alguma. E o jornalismo brasileiro está funcionando. Então não é essa a questão. A questão toda é manter o sigilo de fonte, que é uma premissa para a existência não só do jornalismo, mas para a existência da democracia. Sem sigilo de fonte, você não tem um regime aberto. Você tem uma avaliação do STF? Última pergunta. Você tem uma avaliação do STF? Tenho. Eu acho que o STF tá uma porcaria. Não tem muito o que dizer. Eles custam caro, estão descompromissados com o Brasil, estão passando por cima das prerrogativas dos demais poderes e estão envolvidos em escândalos de corrupção. Pelo menos a maior parte dos ministros. Não me parece o melhor momento da Suprema Corte. Pessoal, muito obrigado. Valeu. Pessoal, obrigado. Valeu. Pô, obrigado. E aí, garoto? Bom? Bom? Tamo junto? Bom? Camarim. Tá.
Essa é a nossa chance. Essa de verdade é o nosso momento. É a chance da gente pegar a nossa geração e deixar o nosso nome marcado na história, de fato. Da gente ir para cima. Não só do traidor que roubou as cores da nossa bandeira e que agora diz que é de direita e vai falar um monte de galhofada por aí. Não, a gente só não vai acabar com esse cara. A gente também vai acabar com o ladrão, que não é só o ladrão da corrupção, mas o ladrão que fez uma coisa muito pior. O ladrão de sonhos, o ladrão de esperanças, principalmente para nós aqui do Nordeste. Nós vamos acabar com o Flávio, nós vamos acabar com o Lula e por isso eu quero que suba aqui, eu quero que suba toda a galera aqui que vai deixar o nome marcado na história, eu quero o pessoal agitar a fila aqui, sobe aí todo mundo. Eu quero deixar isso registrado. A nossa geração vai fazer história, a missão vai fazer história. A gente vai acabar com o crime organizado, vai industrializar o Nordeste, vai fazer tudo isso acontecer. E isso só vai acontecer com o próximo presidente da República, Renan Antônio Ferreira dos Santos.